Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana a nossa série está tratando de um assunto que eu acho que muitos de nós vai se identificar, né? Em 24 horas tudo pode mudar, né? Tem uma propaganda numa rede de rádio que fala que em 10 minutos tudo pode mudar e também é verdade, né? Mas nosso assunto aqui é um pouco mais extenso, temos mais tempo. Especialmente quando a coisa está feia, né? A gente tem essa perspectiva de que Deus pode mudar, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida e nas nossas ações e atitudes que vão nos levar para um lado ou para outro. Nosso texto, 2 Reis, capítulo 7, e ele está num processo de falar sobre o cerco dos sírios em Israel, que estava ah, criando uma situação horrível, né? A coisa estava tão feia que as mães estavam matando os próprios filhos para comer. No verso 1, que é o nosso texto para hoje, diz o seguinte: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que ele está dizendo é que em 24 horas tudo iria mudar, né? Aquela necessidade, aquela dificuldade, aquele problema de que as pessoas não tinham nem o que comer. Ele disse que amanhã, na mesma hora, 24 horas depois, a situação seria outra. Por quê? Porque a situação de Samaria era terrível, humanamente impossível de resolver. Cercada, alimento acabando, já tinha criado uma situação de, de incapacidade de solução. O povo estava desesperado. Canibais estavam vivendo ali já. O rei estava revoltado. Por que o rei estava revoltado? E indignado com o que estava acontecendo? E ele fazia o seguinte: ele atribuía toda a culpa a Deus. E principalmente ao seu profeta Eliseu. Por isso que ele estava perseguindo o Eliseu, o mensageiro de Deus, para matá-lo, para arrancar a sua cabeça. Por quê? Porque o bonitinho achava que ele não tinha nada a ver com aquela história, que como ele estava dirigindo o povo e levando o povo aonde ele achava que era o certo, estava errado. E ele sabia que estava errado. Sabe qual é a verdade? A verdade que sobressai é que cometemos os nossos pecados, endurecemos os nossos corações, não nos arrependemos, nos queixamos, ficamos num falatório, ficamos murmurando e ainda atribuímos insensatamente toda a culpa a Deus. É Deus que, que está me esquecendo. Deus não liga para mim. Que Deus é esse? Você já disse isso alguma vez? Não. Não, né? Por que a gente desobedece a Deus? A gente busca os nossos próprios caminhos. Irmão, eu não estou dizendo com isso que nós vamos virar robôs autômatos, não é nada disso. É que, da mesma maneira que você aprendeu que 2 mais 2 é 4 e você continua fiel a essa aritmética, a palavra de Deus deveria nos ajudar a caminhar cada dia sobre esse aspecto de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E de que os caminhos de Deus são os melhores caminhos. E que o nosso modelo relacional precisa de conserto. Por quê? Porque se isso não acontece, você que é um cristão, provavelmente porque você está me ouvindo aqui, imagino que sim, seja um cristão que está dentro de um projeto maior, mais comprometido, seja alguém que crê em Deus e só e mais nada, ou talvez você está aqui simplesmente para ver o que eu estou falando, né? Mas, irmão, independentemente das suas razões por estar aqui, o que você não pode fazer é dizer que Deus é culpado pela sua situação. Eu sei que tem muitos comerciantes hoje dizendo isso. Deus é culpado pela minha situação. Por quê?
porque o negócio naufragou, veio a Covid, aí tem perguntas a se fazer, né? O que eu poderia fazer melhor? Por que eu não me preparei para eventos? Ah, mas quem é que se prepararia para um troço como esse? Verdade. É muito difícil ter pensado nisso. Mas não chegar onde chegamos do jeito que chegamos. A gente chegou que na segunda quinzena já não tinha mais o que fazer. Não estou dizendo com isso que as pessoas poderiam ter feito uma coisa para se precaver de uma maneira completa. Talvez não. Mas poderiam estar precavidos, com certeza. Né? Ou aquele mau funcionário que o patrão aproveitou agora que aconteceu tudo isso e mandou embora. Não sei. Né? E aí você está dizendo para Deus, ó Deus, o Senhor é culpado por isso. Não sei, talvez está em casa e as dificuldades que já existiam dentro dos relacionamentos, sejam eles conjugais ou qualquer outro, né? Ao comentário aqui, nunca houve tanto divórcio, ou tentativa de divórcio, ou processo de divórcio como tem tido agora. Mas que bom que ainda tem outras coisas que também aconteceram, né? Muitos bebês estão nascendo. Querido, o que eu quero realmente que a gente pense, que você pense, é que se Deus ele é o responsável pela sua vida, então siga-o. É igual você ir no médico, o médico te dá uma receita e você não compra o remédio e volta 2, 3 semanas, ou 4 semanas, ou 1 mês e meio depois, dizendo que não resolveu. Aí ele pergunta, você comprou o remédio? Você fala, não. Vai melhorar como, parceiro? Como é que a gente quer melhorar? Como é que a gente quer produzir um ser humano melhor se a gente não é obediente? E, na verdade, muitas vezes você não entende o que está acontecendo. Eu tenho uma neta, vocês conhecem, uma boa parte delas, de vocês. E ela levou um tombo em casa, meteu a cabeça na parede, chegamos lá, eu e Gisélia, ela estava com um galo enorme na cabeça. E aí Gisélia perguntou, e então o que aconteceu? Aí ela explica que estava lá pulando no sofá e escorregou e bateu a cabeça e fez aquele galo. Aí Gisélia perguntou, e então, o que você aprendeu com isso? A resposta dela foi impressionante. Parece que tinha 30 anos de idade. Ela disse assim, não aprendi nada. Você entende? Uma garota de 3 anos pode falar isso. Mas você e eu não dá mais, né? Como é que as situações, as crises vão se sucedendo e você não aprendeu nada? Como é que você vai na igreja? Como é que você ouve? Agora, queridão, desculpa aí, né? Mas eu sei que na internet hoje tem muitas vozes. Escolha a voz que você quer ouvir. E experimenta para ver se ela é suficiente para mudar a sua vida em casa, nos relacionamentos. Não aquela que fica te prometendo mundos e fundos se você fizer isso, aquilo, outro, e que a sua família vai estar muito bem, e que você vai acordar sem nenhum problema, porque é tudo mentira. A fome era real naquele momento em Israel. Era uma fome de amargar mesmo, o negócio estava feio. E o que o rei viu era de desanimar. Mas o profeta fala para o rei de Israel que no dia seguinte, 24 horas depois, haveria comida e com tanta abundância que seu custo ficaria sendo uma medida de farinha por um ciclo, coisa barata. Barata. E alguém que estava do lado lá, um dos seus generais, capitães, responsáveis pela segurança do rei, ele falou, duvida Eudó. E ele diz o seguinte, ainda que Deus do céu abrisse comportas, não seria suficiente para atender tanta gente. Parece a gente, né, que fica duvidando que Deus pode fazer aquilo que ele vai fazer, se eu e você deixarmos. Como é que a gente deixa e como é que a gente não deixa? A gente deixa quando a gente começa a andar com Deus, em obediência. A gente começa a viver uma vida que agrada a Deus, enquanto deveria agradar, a gente agrada. Mas desculpa, ela vai ser um troço meio forçado no princípio.
Porque o mundo aí fora não pensa assim, não age assim, e não gosta de gente que vive assim. O fato é que o capitão zombou de Eliseu, de Deus, e nada creu. Endureceu-se. E Eliseu não deixou por menos, né? Ele deu uma dura palavra que ele apenas veria se cumprir a palavra, mas da comida que entraria em Samaria não provaria. Quer dizer, desculpa, parceiro, você vai ver, mas vai morrer. Né? Um pouco como Moisés, quando chega à margem do Rio Jordão, e Deus fala, você viu, mas você não vai entrar. Né? Razões diferentes. Então, assim podemos estar muitas vezes passando por momentos que dizemos, não dá mais, não tem mais jeito, agora é o fim. Calma. Deus ainda está no controle. Sabe por quê? Porque ele nunca perde o controle de absolutamente nada. Isso não quer dizer que Deus não vai deixar acontecer o que você cavou, o que você matutou de negativo, de ruim, ou qualquer pessoa. Ele está no controle. E ele vai deixar. Porque você tem que aprender. Ou não. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Diante da situação aqui no nosso verso, Deus fala que as coisas iriam mudar para melhor. Amém, irmão? As coisas podem mudar para melhor na sua vida? Claro que pode. Nós precisamos acreditar naquele que já falou conosco. Da mesma maneira que Eliseu está falando com esse povo, Deus está falando com você e comigo hoje. A diferença é que você pode ser o capitão ou pode ser alguém que vai acreditar. Quem você é? O capitão, né? O Tomé, eu só acredito vendo. Ou você é um cristão que está disposto a esperar Deus te mostrar. A diferença é essa. Segunda coisa, creia também que em suas vidas as coisas podem melhorar. De novo, se podem melhorar, por que não melhora? Provavelmente porque você não deixa. Ah, pastor, mas às vezes antes de melhorar piora. Verdade, às vezes antes de melhorar piora. Mas quando você anda com Deus, você pode acreditar que todas as coisas cooperam para o bem e aí muda tudo. Terceiro, seja obediente a Deus. Tenta entender as razões de Deus. Não apenas obedecer por obedecer, porque na hora do fogo, na hora da espremida, você vai ser você mesmo. O que é você mesmo? Você tem um pedaço de Deus aí que vai falar, ou o ser humano sem Deus vai estar à flor da pele? Quarto, quando a fé nada pode fazer, o que eu quero dizer da fé não pode fazer, é que a sua fé ela pode produzir. Mas há momentos que a fé não tem o que fazer. Né? Alguém que tá no hospital hoje com Covid, por exemplo, o que você pode fazer? Nada, sua fé só pode orar. Porque neste momento é que Deus vai fazer o milagre chegar e as coisas voltarão ao normal, ou podem voltar. Né? Querido, Deus é fiel. Seja você também fiel a esse Deus. E creia. Em 24 horas tudo pode mudar. E eu não estou falando aqui do tempo 24 horas, eu estou falando de que Deus pode começar uma mudança em mim e em você e nos transformar até do dia para a noite. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor te traga essa vivacidade de viver o Evangelho e crer. Em nome de Jesus.